É uma alegria saudar a todos os heróis da fé nesta noite. Porque realmente enfrentar o temporal que houve em nossa região, as inundações aqui ao redor, eu confesso a vocês que eu mesmo, a 200 metros daqui, pensei que não conseguiria chegar. Mas graças a Deus, depois do motor completamente parado, oramos a Deus, dei partida, o motor pegou e chegamos ainda a tempo aqui. É uma alegria poder estar com os irmãos e amigos nesta noite, para juntos podermos estudar a palavra de Deus e dela auferir as bênçãos que Deus sempre tem para nós, cada vez que nós abrimos a Bíblia Sagrada e dela procuramos então nos abeberar dos seus conhecimentos. Eu quero falar nesta noite sobre crescimento. E escolhi 2 textos básicos para a nossa leitura agora, na abertura da programação. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, e eu saúdo também a todos aqueles que estão acompanhando pela internet o programa desta noite, para que juntos possamos receber as bênçãos de Deus. Salmo capítulo 91. Nós vamos primeiro ler um texto de um pai, depois outro texto do filho dele. O salmista Davi diz o seguinte, Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Vamos nos ater, pelo menos, a pensar rapidamente sobre a palmeira. A palmeira é uma árvore que, em crescimento, cada vez que lança suas folhas, lançando suas flores, seu cacho, produzindo seus frutos, na próxima vez que lançar suas folhas, vai estar acrescentando então mais um nó em seu tronco, mais um círculo em seu tronco. A palmeira, à medida que cresce, vai deixando atrás de si as marcas. E cada vez que um novo círculo é acrescentado, é uma demonstração de que a palmeira produziu folhas, flores e frutos. Vamos agora ao segundo texto. Um pouquinho mais para frente, Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, eu vou ler o verso 18. E eu gosto por demais da linguagem do sábio Salomão, nestas palavras que são um tanto poéticas. Diz ele, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Palmeira crescendo, produzindo flores, produzindo frutos. O sol aparecendo, tudo mudando na natureza, com o nascer do sol. Aqui encontramos perfeitas reflexões sobre o crescimento. Eu trago para vocês agora um pensamento de Albert Einstein. Ele disse o seguinte, a mente que se abre a uma ideia jamais voltará a ser de seu tamanho original. Interessante. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a ser como antes. Ele, entretanto, não apresenta que tipo de crescimento que acontece na mente do indivíduo. E você há de convir comigo que, se o pensamento que ele aceitou, a ideia nova que ele aceitou, é uma boa ideia,
a sua mente crescerá para o bem. Mas se a pessoa aceita uma má ideia, ele acrescenta um crescimento negativo para a sua mente. Isto quer dizer que ideias nobres, elevadas, ampliam, enobrecem, edificam o caráter. Mas, por outro lado, ideias mesquinhas, tacanhas, vis, amesquinham, aviltam a mente do indivíduo também. É por isso que, quanto mais uma pessoa sabe que sabe, acaba por saber que tem muita coisa a mais por saber. A ignorância em todos os aspectos da vida, mas de maneira muito especial, a ignorância espiritual, amarra as pessoas no fundo de um poço. E quanto mais profunda for a falta de conhecimento, maior será a escuridão do indivíduo. Com o conhecimento se dá o inverso. Ele nos coloca em pedestais que ampliam a visão espiritual daqueles que buscam luz. E eu estou nesta noite, alegre e feliz em lhes dizer que vos parabenizo por estarem aqui. Sabem por quê? Neste dia vocês demonstraram que gostam de procurar o crescimento espiritual. Parabéns a vocês. Crescimento. Eis aí o desejo natural do ser humano. A criança quer crescer. O pai e a mãe desejam que os filhos cresçam. Filho, come mais um pouco para você crescer. Assim é a vida. Entretanto, há alguns que procuram crescer de forma diferente. Lembro-me da história de alguns moços que, na busca de fazerem com que os seus músculos fossem mais fortes, que eles viessem a ter crescimento de suas forças, o que fizeram? Exageraram na busca dos anabolizantes. Aqueles anabolizantes usados na engorda de gado confinado. Triste resultado para um daqueles jovens. Veio a falecer. Entretanto, o nosso Pai Celestial e Jesus, o nosso Salvador, Ele deseja que sejamos sensatos e equilibrados em nosso crescimento. Aliás, Jesus, a história de Jesus, já nos diz qual é o melhor crescimento para você e para mim. Isso está registrado em São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. Eu leio o seguinte, Lucas 2, 52. E crescia Jesus, notem, em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Notem, crescimento em sabedoria é o crescimento intelectual, mas um pouquinho mais do que isso, nós vamos ver por quê. Crescimento em estatura é o crescimento físico. Crescimento na graça para com Deus é o crescimento espiritual, ligando-nos a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, Filho, como nosso Salvador. E o crescimento em graça para com os homens é o crescimento social, do relacionamento social das pessoas. Vamos analisar bem rapidamente esses itens. Crescimento físico, vamos começar com a parte física. Além disto depender da hereditariedade, precisa ser mantido através de bons alimentos, boa água, bom ar, boa luz solar e bom estilo de vida. E assim mesmo, o crescimento físico tem limite, pois com a maturidade o crescimento físico cessa. E infelizmente, quando o crescimento físico cessa, vem o início da decrepitude, da degenerescência do físico humano.
Isto não é natural. Tornou-se assim por causa do pecado. Com o pecado entrou a morte. E depois que atingimos a maturidade, a decrepitude nos leva aos poucos até o encontro final da vida. Essa é a história do ser humano em pecado. Mas essa realidade entre nós tem saída. Tem saída porque Jesus veio a este mundo para dar a sua vida e nos libertar dessa decrepitude constante que nos leva à morte. Ele está à nossa disposição, oferecendo a vida pura dele para cobrir os pecados nossos, para que, perdoados, sejamos aceitos por Deus, para voltarmos a ter a vida eterna. Isto é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o crescimento social. Jesus crescia em graça para com os homens. Crescimento social. O crescimento social do ser humano tem o seu início mesmo antes dele vir à luz. Já quando no útero materno, o indivíduo que foi gerado já começa a sofrer a influência do ambiente ao seu redor. Tem uma netinha, que há cerca de 14 para 15 anos, nasceu aqui em Curitiba, e nasceu bem prematura. E foi levada ao Hospital Pequeno Príncipe. Ficou na UTI neonatal cerca de 72 dias. Um dia, eu fui com meu filho visitá-la na UTI. Colocamos a roupa branca, lavamos as mãos, e o meu filho, quando estávamos para entrar, disse: pai, você vai ver uma coisa extraordinária. A menina era um toquinho de gente, pouco além do tamanho da palma de nossas mãos. E quando adentramos a UTI, ele disse: oi, filhinha, papai chegou. Pronto. Ela que estava quietinha, já sem poder nada enxergar, mas que havia escutado a voz do pai, que conhecera no útero materno. Agora estava se despertando, alegre e feliz. A influência que os lares exercem, mesmo quando uma criança, influência social, pode ser para o bem ou para o mal, dependendo do comportamento daqueles que estão ao redor da mãe e dependendo dela também. Sinto muita pena de crianças que são geradas em lares ou por mães, onde os ambientes em que vivem são conturbados, onde há lutas, onde há disputas, onde há dissensões, imprecações, palavras feias. Ali a criança, ainda em formação, já sofre o seu primeiro impacto na formação social. Depois, vêm as outras influências, o lar como um todo, a escola, a igreja, mas o mundo que está ao redor. Mas Deus espera que todos nós tenhamos um constante crescimento social. Ele é ilimitado, deve se projetar por toda a nossa vida. Deus quer que cresçamos também em sabedoria. Crescer em sabedoria é muito mais do que ter desenvolvimento intelectual. A sabedoria pode incluir a intelectualidade, mas não é dela dependente unicamente. Ao longo da minha vida, eu tenho conhecido muitos intelectuais que têm pouca sabedoria. Por outro lado, tenho conhecido pessoas quase sem nenhum conhecimento intelectual, mas que são sábios. Sábios. Assim, permitam-me dizer-lhes
que conhecimento adquirido sem sabedoria é inchaço intelectual e nada mais. O apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, capítulo 3, verso 17, ele define com palavras muito claras o maravilhoso efeito da verdadeira sabedoria. Eu leio Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Realmente, a verdadeira sabedoria deve produzir pureza em nossa vida. Pureza de pensamentos, de intenções, pureza em nossos olhos, para selecionarmos as coisas que contemplamos, pureza em nossos ouvidos, para selecionarmos as coisas que ouvimos, pureza nas coisas que contemplamos, pureza em nossos relacionamentos, quer com as pessoas do mesmo sexo, quer com pessoas do sexo oposto. Pureza nas comidas que escolhemos para ingerir. Pureza quanto às bebidas que escolhemos para beber. Pureza. Pureza de caráter também. Escolhendo sempre o bem e nunca o mal ou as coisas duvidosas. Diz mais Tiago: a verdadeira sabedoria deve produzir paz. Paz no interior do coração, na consciência. Paz em nossos relacionamentos. No relacionamento vertical para com Deus. No relacionamento horizontal para com os seres humanos ao nosso redor, começando com os nossos familiares, nossos colegas de estudo, de trabalho, enfim, o mundo ao redor. Pureza nesses relacionamentos. A verdadeira sabedoria deve produzir paz. Paz interior, paz na consciência, paz em todos os momentos, para que, enfim, sejamos felizes. A sabedoria que do alto vem não promove litígios, guerras, disputas, arruaças, lutas, mas conciliação e entendimento. E então, Tiago diz mais: a verdadeira sabedoria deve produzir moderação e trato. Produz equilíbrio emocional. Vocês todos sabem que hoje em dia as empresas dão mais valor ao que é do que ao QI. Houve um tempo que se fazia análise do QI do indivíduo para saber se podia ou não trabalhar numa empresa. Mas hoje os estudos têm demonstrado que as pessoas que às vezes não têm um QI lá grande coisa, mas que têm um ótimo QE, quociente de relacionamento ou quociente emocional, pessoas equilibradas, sensatas, essas têm mais valor não só na empresa, mas têm mais valor no mundo, porque o mundo está necessitado de pessoas equilibradas, sensatas, mais do que de pessoas inteligentes. E a verdadeira sabedoria produz moderação e refina o trato. A verdadeira sabedoria também é cheia de misericórdia. Nos dá condições de sermos perdoadores, misericordiosos. E nesse aspecto, não podemos deixar de trazer a lembrança, o exemplo de Jesus. Mesmo quando, sofrendo as piores dores, as dores mais atrozes, quando estava diante da morte, ele disse aos seus algozes:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que exemplo! Que exemplo! Nós, como seres humanos normais, temos uma vontade de retribuir todas as coisas, como se diz, na lata, na cara. Mas a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. Nos dá forças para exercermos a compaixão em todos os momentos de nossa vida. E Tiago diz, por fim, a verdadeira sabedoria produz frutos sem parcialidade e sem hipocrisia. Ela não é estéril, essa sabedoria que do alto vem, nem tampouco estática. A sabedoria que Deus nos dá, ela é dinâmica, produz frutos sem parcialidade. É como a palmeira que cresce, cresce, cresce e produz frutos. Há um princípio, ou melhor, uma lei do crescimento que diz o seguinte, que conduz à verdadeira sabedoria, que é muito semelhante à lei do reino vegetal. Jesus se utilizou a essa lei. João capítulo 12, verso 24, o apóstolo João, o apóstolo do amor, relatou isto. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, ficar ele só, mas se morrer, melhor, deixa eu ler direitinho. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Sabiam vocês que, para que a verdadeira sabedoria se aloje em nosso coração, aquelas sementinhas do mal, dos maus pensamentos, das más coisas deste mundo, essas sementes precisam primeiro morrer, para que venha a nascer a semente do Espírito Santo brotando em nosso coração, para produzir essas coisas maravilhosas que Tiago mencionou. Todo ser humano precisa entender que por causa do pecado é um ser mortal, como dissemos no início, e que a maior sabedoria que é dada ao ser humano conhecer é que só em Jesus temos esperança. Fora dele não existe esperança para ninguém. Por causa disso que o último item, a verdadeira sabedoria deve produzir crescimento espiritual. Crescimento físico, social, intelectual, sabedoria, mas deve produzir em nós crescimento espiritual. Esse é o crescimento que perdurará em nossa vida para nos projetar em existência para a eternidade. Por isso que eu aprecio o verso que lemos no início. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Trabalhei 3 anos na região do antigo estado de Goiás. E um dos grandes privilégios que eu tive ali, foi visitar a igreja adventista dos Carajás, dos índios Carajás, bem no meio da ilha de Bananal. Eu queria que vocês tivessem tido o privilégio que eu tive. Acompanhar o nascer do sol na ilha do Bananal, à beira do rio Araguaia. Que coisa fantástica, tanto o nascer do sol como o pôr do sol. Mas quando o sol se levanta, ainda antes de se levantar pela manhã, quando os primeiros raios solares aparecem em cima do céu, iluminando já a terra, tudo começa a se transformar. A sinfonia dos pássaros é despertada, e o cântico dos pássaros enche os ares. E quando então os primeiros raios solares aparecem, as pequeninas gotas de orvalho
localizada entre os ramos, entre as folhas das árvores, começam a brilhar como pepitas, pepitas preciosas. Assim também, quando o sol da justiça começa a brilhar num coração humano, tudo começa a mudar. Há cânticos, há louvor, há ação de graças no coração humano, porque o indivíduo abraçou a Jesus como seu Salvador. Aquele que vivia sem esperança, agora tem uma esperança profunda e morredora em sua vida. Ele passa a ter a certeza de que a salvação lhe está garantida em Cristo Jesus. E eis aí a ilustração perfeita de tudo aquilo que Jesus, o sol da justiça, quer ter em nossa vida. Ele quer fazer brilhar a sua vida, a sua luz em nossos corações. Para que então nós possamos, durante a nossa vida, crescer fisicamente, os que precisam, crescer socialmente, nós todos temos que crescer constantemente, crescer em sabedoria, na verdadeira sabedoria, e crescer espiritualmente. O moço, um jovem norte-americano, havia terminado o ano letivo e agora tinha diante de si as suas férias. E optou pela forma mais barata de fazer turismo. Carona. E ele postou-se à beira da estrada e não demorou muito, pegou uma carona, depois foi para um lugar, foi para outro, visitando lugares lindos que a América tem, monumentos, as coisas que lhe interessavam. E assim, passou o tempo das férias dele. Quando estava próximo do fim das férias, ele novamente postou-se à beira do caminho para pedir carona para voltar a casa. E não demorou muito, um veículo encostou junto a ele. O motorista abaixou o vidro. Para onde você vai? Vou para tal lugar. Ah, vamos então, entra. E o rapaz mal entrou, já começou logo a conversar com o motorista. Era um rapaz de um bom papo. E depois de muita conversa, de repente ele virou-se para o motorista e disse: Senhor, desculpe-me, mas eu tenho a impressão que o senhor deve ser um pastor. Sim, eu sou pastor. Como é que você descobriu? Não, pela sua maneira de ser e de falar. Muito bem, continuaram a conversa. Mais adiante um pouco o moço diz ao pastor: Pastor, já que o senhor é um conselheiro espiritual e eu sou um jovem, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Que acha o senhor? Que devo eu fazer para ser bem-sucedido na vida? O pastor disse: Bom jovem, você, para ser bem-sucedido na vida, em primeiro lugar, você precisa ter um bom físico. Ah, pastor, isso para mim é tranquilo. Eu gosto de me alimentar bem, gosto de fazer exercício, e na minha universidade eu faço parte do time de basquetebol. Muito bem. Mas, além disto, jovem, você, para ser bem-sucedido, você precisa ter um bom relacionamento social. Ah, isso para mim também não é problema. O senhor viu que mal entrei aqui em seu carro, nós logo nos tornamos amigos? Estamos aqui batendo um papo firme? Muito bem, jovem. Continue, porque isso é importante. É importante você ter um bom relacionamento social. Mas, além disto, você precisa ter um bom desenvolvimento intelectual para adquirir bastante sabedoria. Ah, disse o moço, eu estou agora no último ano da faculdade. Vou indo bem, espero me formar bem e depois talvez quero prosseguir com mestrado e até doutorado, se possível for. Muito bom. Então,
o pastor disse, mas tem mais um item a lhe dizer. Para você ser bem-sucedido, você precisa ter um bom desenvolvimento intelectual, ou espiritual. Desenvolvimento espiritual. O rapaz emudeceu. O pastor também nada falou. E durante um bom tempinho, apenas se ouvia o ronco suave do motor à frente e o sibilar do vento na janela do veículo. De repente, o pastor desviou o carro para o acostamento, chegou à frente, desceu, dirigiu-se para o lado em que o rapaz estava e disse, moço, vem cá. O moço abriu a porta, ele desceu, ele apontou para a roda dianteira do veículo e perguntou, o que é isto aqui? O rapaz disse, é uma roda? Muito bem, vem aqui. O que é isso aqui? É uma roda. Ok, me acompanha aqui. O que é isso aqui? É uma roda. E agora, por fim, o que é isso aqui? É uma roda também. O pastor não falou nada mais. Apenas tomou assento, convidou o moço para entrar, fecharam as portas e seguiram a viagem. E durante um bom tempo, apenas o ronco suave do motor e o sibilar do vento nas janelas. De repente o jovem, como que num salto no banco, virou-se para o pastor e disse, entendi pastor, entendi. Captei o que o senhor queria me dizer. Entendi. O carro para andar precisa das quatro rodas. E eu, para ser bem-sucedido na vida, não basta ter bom desenvolvimento físico, social, intelectual, mas eu preciso ter também bom desenvolvimento espiritual. Amigos e irmãos, eis aí o que Deus espera de nós. Se alguém tiver ótimos desenvolvimentos nas três partes, um dia vai acontecer o que aconteceu na parábola enunciada por Jesus. Aquele homem sábio, que tinha uma grande propriedade, que sabia como plantar e quando plantar, sabia escolher a semente, sabia tudo a respeito da agricultura, e que plantou e colheu bastante. Colheu tanto que teve que mandar fazer novos lugares para guardar a sua colheita. Mas Jesus então disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? Amigos, que Deus nos abençoe, para que nós todos não apenas pensemos em nosso físico, no relacionamento social, pensemos em educação, em cultura, mas que pensemos na nossa vida espiritual de maneira mais concreta, mais profunda, porque está em Jesus a nossa única esperança. Por causa disso que a palavra de Deus, através de João, de Pedro, 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, para que através dessa meditação possamos sempre nos manter alertas, crescendo sempre, pois palmeira que para de crescer, começa a morrer. Na vida material você vai parar de crescer, você vai ter a decrepitude, vai se encaminhar para a morte, mas não precisará ser a morte eterna. Pois Jesus, quando aqui voltar, e está perto isto, Ele vai dizer para as sepulturas se abrirem, e os mortos que morreram crendo nele, serão ressuscitados para a vida eterna. E nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar,
num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados de seres mortais em seres imortais, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Se você quer fazer um pacto de crescimento espiritual constante, convido para você ficar em pé. Quer fazer um pacto com Jesus de crescer, crescer, crescer constantemente? Amém, amém. Vamos então orar. Grande Deus, ajuda-nos a não permanecermos estagnados em nossa existência, contentes porque chegamos até aqui em nossa carreira espiritual, mas que continuemos pesquisando a Tua Palavra, que continuemos orando cada vez mais a Ti, mantendo comunhão com os céus, de tal forma que a nossa vida a cada dia venha sentir o crescimento, aquele crescimento constante que traz alegria e satisfação para qualquer ser humano. Que a Tua bênção esteja sobre os nossos amigos e irmãos que nos acompanharam pela internet e que abençoes também a todos que aqui vieram, enfrentando as vicissitudes do tempo, e aqui vieram para buscar a Tua bênção. Que eles voltem com a bênção que procuraram em seus corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.